sou o professor Fernando Eduardo Cardoso, sou professor da disciplina de Matemática Financeira. Estamos aqui para a videoaula da unidade 3. A amortização, existe alguns tipos de amortizações. Tá? A amortização é quando a gente tem lá uma dívida e eu quero amortizar aquela dívida, eu quero pagar mês a mês. Vou lá fazer uma aquisição de uma casa, aquisição de um carro, aquisição de um terreno, eu vou pagar essa dívida. Para pagar, eu vou utilizar algum tipo de amortização, para ir abaixando o valor da minha dívida e ainda eu vou pagando juros sobre aquele valor. Quando a gente fala de amortização, existe vários. Por exemplo, eu tenho uma amortização americana, que é quando, na verdade, o meu valor, a minha dívida fica congelada e eu vou pagando mês a mês apenas o juro. Existe outro método, outra forma de amortização, que é a amortização média, que é quando eu pago mensalmente, eu vou amortizando a minha dívida, pegando uma média entre o sistema Price e o sistema SAC. Existe também um outro sistema, que é o sistema SAC, e existe um outro sistema, que é o sistema Price. Tá? Na apostila, a gente acabou abordando mais o sistema SAC e o sistema Price, porque são os mais utilizados. Então, preste atenção agora nesse finalzinho ali do vídeo, que vai ser todo dedicado à amortização. É um tema complexo, é um tema... A calculadora HP, até num desses métodos, que é o sistema Price, a calculadora HP acaba fazendo todo o cálculo, todo o trabalho para vocês. Vou ensinar ali através de alguns comandos que a gente vai utilizar, ele acaba fazendo o cálculo para vocês de amortização. Mas quando a gente vai utilizar a amortização do SAC, a HP acaba não ajudando muito, porque não existe um comando salvo, um comando preparado na HP para fazer cálculos de SAC. Então a gente vai precisar utilizar de uma forma bem braçal. Mas a gente vai ver, a gente vai utilizar ali o Excel, vamos montar uma tabelinha, a gente vai estar montando alguns meses, não a tabela inteira, mas alguns meses de como se calcula a amortização pelo SAC e a amortização pelo Price. A gente vai usar o mesmo exemplo de forma que a gente consiga comparar o SAC com o Price, tá? Antes da gente adentrar na forma prática, no cálculo propriamente dito de amortização, quero mostrar para vocês ali na tela as diferenças entre o SAC e o Price. Então vejam ali na tela, coloquei para vocês uma tabelinha para mostrar as características dos dois principais tipos de amortização. Eu tenho ali então o sistema francês de amortização, o Price. Botei aqui 12 meses, tá? Cada linhazinha aqui é um mês de amortização. Peguei aqui um exemplo, eu peguei 50 mil, eu tenho que amortizar uma dívida de 50 mil reais em 12 meses. Observem que quando a gente faz um cálculo no sistema de amortização Price, as minhas prestações são fixas. Então, se eu puder optar, às vezes o cliente não pode optar, é o banco que opta e força o cliente a adotar aquele método, né? Quando o banco adota um modelo de amortização Price, quer dizer que todas as prestações que o cliente for pagar serão iguais, desde a primeira até a 12ª ele vai pagar o mesmo valor. No entanto, a amortização vai aumentando mês a mês. Ele começa lá com uma amortização menorzinha e quando chega lá na última tem uma amortização maior. Tá? Essa é uma importante característica do Price. Memorize e lembre-se que o Price, a prestação é fixa e a amortização vai aumentando. Diferente da próxima, que é a amortização em SAC, amortização constante, conhecida como SAC. Tá? Na amortização SAC, observe que a prestação não é fixa, a prestação vai caindo. Mês a mês ela vai baixando cada vez mais. No entanto, isso aqui é o típico sistema de amortização da Caixa. A Caixa usa bastante o modelo SAC, né? Você, quando vai lá e quer comprar uma casa própria, você pega empréstimo lá, digamos, 50 mil da Caixa Econômica Federal, você vai pagar um valor no primeiro mês e, à medida que o tempo vai passando, a sua dívida vai diminuindo. No entanto, outra característica do SAC está relacionada à amortização. A amortização é fixa.
Diferente do price, que a prestação era fixa, no saque a amortização é fixa. Então cuidem para não confundir as características entre esses dois sistemas de amortização. Tá? Saque, amortização é fixa e a prestação vai caindo. E na anterior, vou voltar, o price, a amortização vai aumentando, mas a prestação é fixa. Então a gente vai fazer um exercício. Tá aqui uma historinha, um exercício, para a gente estar praticando. A história é a mesma, tá? Tanto para... Eu vou fazer um exercício de price e uma de saque. A história é a mesma, os valores são iguais, só eu vou montar duas tabelas para vocês observarem como muda de uma tabela para outra, como muda os valores, a lógica de amortização, tá? Então vou ler a historinha aqui com vocês. Acompanhem comigo. A empresa Terra Nova contratou um empréstimo no banco Credforte para a compra de uma máquina. Sabendo-se que o valor do empréstimo foi de 50 mil, a empresa pagará 12 prestações mensais e fixas, vencendo a primeira um mês após a liberação do crédito. Sabendo-se ainda que o banco trabalha com uma taxa de 2% ao mês, em seu empréstimo, que operou com sistema price de amortização. Ele pede para calcular o valor da prestação, duas coisas ele quer, o valor da prestação primeiro, e depois elaborar a planilha. Por que ele pede a prestação depois da planilha? Lembrem, price, no sistema de amortização price, as prestações são fixas. Vamos voltar lá no exemplo que eu estava mostrando antes. Price, vejam que as prestações são fixas. Então, eu primeiro preciso descobrir a prestação para depois calcular o juro, a amortização e o saldo. Tá? Por isso, que aqui no exercício, no exemplo, ele pede calcule a prestação e depois elabore a planilha. Coloquei aqui a lógica de cálculo, eu vou fazer com vocês no quadro o cálculo da prestação. Tá? Vou fazer aqui no cantinho. O cálculo para fazer a prestação nesse exemplo da amortização price, primeiro passo, antes de montar a tabela, antes de identificar o juro, a amortização, o saldo, é calcular então a prestação. A prestação é simbolizada pela letrinha PMT. Lembra? Lá na HP tem vários botões, várias funções, uma delas é a PMT. PMT é a parcela. Então eu quero descobrir a parcela. A gente está trabalhando com juros compostos, não esqueçam. A gente precisa saber o N, qual é o tempo que ele fala no exercício. Ele fala de 12 meses. Então eu tenho um N de 12. Ele fala de uma taxa. Ele fala uma taxa de 2%, se eu não me engano. Cadê isso? 2%. 2% ao mês. Um N, um tempo, e ele fala de um capital, que ele pegou lá emprestado 50 mil. É o meu PV. Tem lá um PV de 50 mil. Então, esses são os dados fornecidos pelo exercício. Tá? Ele quer descobrir o PMT. Como é que eu faço isso na HP? Primeiro comando, zerar a calculadora, function CLX. Próximo passo, alimentar a calculadora. Tanto faz a ordem, vou botar aqui 12 no N, 2 no I, 50 mil CHS, tenho que deixar um número negativo, né? O único fornecido aqui é o PV, CHS, PV. Aí é só apertar lá no PMT, ele vai fornecer o resultado. Vamos ver como é que faz isso na HP? Vamos lá na tela, vamos dar uma olhada na calculadora. Quem tem a calculadora ali em casa, já aproveita e pega ela na mão para a gente exercitar. Tá aqui a nossa calculadora. Primeira coisa, zerar. Function CLX, zeramos. Próximo passo, alimentar. 12 no N. 2 no I. 50 mil. CHS, PV. Aqui está a parcela, a PMT. Só apertar no PMT, eu descubro ali que as minhas parcelas são
no valor ali no montante de 4.727. Ok? Então, as minhas parcelas nesse nosso exemplo ali de 4.727 com 98 centavos ainda tem, 98 centavos. Então, escolhendo o modelo Price, a gente está fazendo aqui o cálculo de amortização Price, 50 mil de emprestado, 50 mil no banco, amortizado durante 12 meses a uma taxa de 2% ao mês. Eu tenho ali prestações, eu vou pagar todo mês 4.727,98 centavos. No final da 12ª prestação, eu acabo liquidando a minha dívida. Vamos ver, vamos montar, o exercício ele pede para montar a tabela, então vamos ver ali no quadro, vou usar o Excel, montei uma tabelinha no Excel para a gente estar podendo exercitar e ver como monta essa tal tabela de price. Bom, acompanhe comigo ali na tela. Então aqui tinha um exercício, forneceu nossos dados, próximo passo é montar aqui a nossa tabelinha. Tá? Já adiantei, deixei aqui, quem quiser dar uma pausa ali no vídeo, pega o caderno ou abre o Excel ali e monta uma tabelinha. Ó, vamos primeiro fazer o cálculo do price. É uma taxa de 2%. Faça ali 12 prestações, 12 linhas. Não esqueça de deixar a primeira zerada aqui. Faça uma coluna com prestação, uma coluna com juro, uma com amortização, uma com saldo devedor. Aproveite e dê uma pausa aí no vídeo para montar a tabela de vocês. Dando continuidade, tem aqui o comando da HP. Esse comando aqui a gente usa na HP12C para gerar os dados que vai alimentar a nossa tabelinha aqui das prestações, nossa tabela de amortização pelo sistema Price da nossa dívida lá de 50 mil, que já está aqui, ó, 50 mil é minha dívida. A gente já fez o cálculo das prestações e chegamos lá no resultado de... Cadê a calculadora? A gente fez o cálculo, ó, chegou no número 4.727,98. Então a gente vai alimentar o valor da prestação. É o valor de 4.727,98. Foi a primeira coisa que a gente fez. Como a gente está usando o modelo Price, a gente sabe que no modelo Price as prestações são fixas, a gente pode pegar aí e já preencher a tabela inteira. Já preenchemos do mês 1 até o mês 12, as 12 prestações, todo mês eu vou lá pagar R$ 4.727,98 centavos. Falta preencher os outros 3 campos, juro, amortização e o saldo devedor. A calculadora HP ajuda muito, tá? No comando Price, tenho aqui um comando na HP12C para mim poder calcular o juro, é esse comando, a amortização, eu uso esse comando, e o saldo devedor, eu uso esse comando. Importante para a calculadora ajudar, para a calculadora ser útil aqui no cálculo de amortização, a gente seguir a sequência do comando, tá? Eu não posso inverter essa lógica, tá? Sempre que eu for fazer um cálculo de amortização, a primeira amortização do Price, utilizando HP, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é a prestação. Segunda coisa é seguir essa sequência de comando. Então vamos estar exercitando. Vamos para o primeiro. Tá? Lá na calculadora, a gente chegou lá na prestação 4.727. Não zerem a calculadora, tá? Se alguém zerou, tá ali fazendo comigo o exercício, zerou, pause o vídeo e façam de novo o cálculo da prestação, tá? Porque a gente precisa de toda a memória financeira do cálculo. Para chegar nessas prestações, a gente precisa deixar salvo na calculadora para que a HP consiga calcular corretamente a amortização Price. Então, chegando nesse 4.727 na calculadora, o que o exercício pede? Qual é o comando? O comando ele pede para apertar no número 1, function amort, para descobrir o juro, que é a primeira coisa que a gente quer saber. Qual o juro que eu vou pagar aqui nesse primeiro período aqui? 1, function amort. Então, pega lá a calculadora de vocês, tá lá com a prestação na tela, a gente vai apertar no botão 1, não zera nada, tá? Deixa o número ali na tela, ó. 1, function e amortização.
A gente apertou o laranjado para ativar os comandos laranjas aqui em cima, amortização. Vejam que vai aparecer o número 1000 na tela. O que é esse 1000 aqui, gente? Esse 1000 que apareceu no HP é o valor do juro. Então é só pegar aqui e digitar R$1.000. Pronto, eu já sei que eu vou pagar R$1.000 de juros, uma prestação. Da minha prestação de 4.700, R$1.000 é de juro, lá do primeiro mês. Preciso calcular a amortização, que é o próximo comando, a amortização. X maior ou igual a Y. Vai lá no HP, pega a HP de vocês têm 1.000, nunca zerem, tá? Na amortização é sequencial o comando, então a gente não pode zerar a calculadora. Vocês têm lá 1.000 de juro, é só apertar o botão X maior igual a Y, que está aqui. Só clicar nele, vai aparecer lá o número 3.727. Esse 3.727 o que é, gente? É minha amortização. Veja que ele vai na sequência, né? Juro, amortização, saldo. Então, minha amortização é de 3.727,98. E falta calcular o saldo devedor. Tá aqui o comando do saldo devedor, ó. Depois de calcular o juro, depois de calcular a amortização, eu calculo o saldo devedor, que é esse comando do RCL PV. Onde é que está o RCL PV? Tá aqui, ó. RCL, tá lá com o valor na tela, né? RCL PV. Aqui o PV. Vai aparecer menos 46.272. Esse menos 42.272 é o nosso saldo devedor. Então, vamos lá preencher na nossa tabelinha menos 46.272 com 2 centavos. Então, vejam que HP acaba ajudando bastante no cálculo do price. Através desses comandos, ele vai nos fornecendo, a gente não precisa ficar calculando, ele vai nos fornecendo o valor da prestação, que a gente calculou, o valor do juro, da amortização e do saldo devedor. Tá? Vamos fazer mais uma linha só para vocês, vamos fazer o segundo período, o segundo mês, só para vocês observarem a sequência. Tá? Descobrindo lá o saldo na calculadora, chegou lá o número 46.272, qual é a próxima sequência? A gente vai calcular o mês 2, é só voltar aqui para o primeiro comando. Veja, chegou no saldo devedor, volta lá para o primeiro comando. Isso vocês vão fazendo, vocês vão repetir quantas prestações tiverem. No nosso exemplo aqui são 12 prestações, teria que repetir este comando aqui 12 vezes, tá? Vou fazer só mais uma vez, só mais a linha 2 aqui para vocês irem acompanhando. Então, function amort. Vamos lá, estou com o valor na tela, function amortização, ó, 925,44. Esse é o meu juro. Volto aqui, 925,44 é o valor do meu juro. Qual é o valor da minha amortização? X maior ou igual a Y. Vamos lá no HP, tá aqui, ó, X maior ou igual a Y. 3.802. Vamos lá preencher. 3.802,54. Último dado, saldo devedor. Saldo devedor é o RCL PV. Vamos lá no HP, RCL PV. Menos 42.469. Menos 42.469. E assim sucessivamente. A gente não vai preencher a tabela inteira, mas vejo que através desse comando aqui, a gente consegue ir preenchendo a tabela inteira. Eu coloquei ali no quadro para vocês o quadro preenchido já, né? Aqui está a fórmula de cálculo que eu fiz no quadro com vocês para descobrir a prestação. Aqui está a sequência, ó, toda a sequência de comandos para descobrir a prestação, a amortização e o juro. E aqui eu tenho a tabela preenchida. Compare aqui, ó, tenho todas as prestações iguais, igual no meu Excel aqui, ó, todas as prestações iguais de 4.700. Juro era de 1.925, na resposta está aqui, ó, 1.925, 849 e assim sucessivamente, vai caindo. A amortização lá no Excel, ó, eu tenho 3.700, depois 3.800, vai aumentando. Aqui já está completo, 3.700, vai aumentando até chegar em 4.600. E o saldo devedor vai caindo até zerar. Começamos aqui com 50, 46, 42, e vai mudando, ó, 50, 46, vai caindo até eu estar
zerando. Tá? A gente não vai fazer todos, depois vocês exercitem ali, pratiquem, usem esse comando da HP12C para poder estar fazendo o cálculo da amortização pelo sistema Price. Tá? Esse foi o Price, a gente usou ali a tabelinha do Excel. Vamos fazer o mesmo exercício, usando o mesmo exercício, vamos seguir a mesma lógica para fazer um cálculo de amortização pelo sistema SAC. Tá? Então eu tenho, acompanhe ali na tela, é o mesmo exemplo. Tá? Ali na tela vocês têm um outro exemplo de sistema SAC, ó, os mesmos 50 mil, as mesmas 12 prestações, a mesma taxa, só que agora é pelo sistema de amortização, o nosso SAC. O que eu preciso calcular aqui? Para fazer o cálculo do sistema SAC, a característica do sistema SAC seria a amortização ser fixa. Lembre que lá quando a gente estava falando do Price, no Price a prestação era fixa e a amortização era variada. Aqui é o contrário, tá? Veja que no SAC a minha prestação vai caindo e minha amortização é fixa. Como é que eu faço o cálculo caso eu precise fazer ali uma tabelinha no sistema SAC? Primeira coisa a fazer é calcular a amortização. Bem simples o cálculo da amortização, não tem segredo, é só pegar o valor do empréstimo e dividir pelo número de meses. Como a gente tem 50 mil emprestado, a gente pegou lá 50 mil e quer parcelar em 12 meses, eu tenho lá uma amortização, todo mês vai ser amortizado 4.166. Que está aqui preenchido, ó, 4.166 preenchido mês a mês. Tá? Agora eu preciso fazer o cálculo da prestação, do juro e do saldo. Então a gente vai lá para o Excel, tem aqui uma tabelinha que eu montei para vocês, para facilitar a nossa vida. Ó. Cálculo, aproveite e dê uma pausa no vídeo, se precisarem montar uma tabela, monte a tabela de vocês, tá? Ó. Tem aqui a tabela do SAC, 2% ao mês. A gente já calculou a amortização, tá aqui a amortização, nada mais é do que o valor da prestação dividido pelo número de prestações. Então vamos preencher aqui quanto que eu vou amortizar todo mês, eu vou amortizar 466,67. A gente já fez esse cálculo, podemos até pegar a HP aqui para mostrar, é 50 mil reais dividido por 12 prestações, dá 4.166,67. Como é fixo o valor da amortização no sistema SAC, eu já posso pegar e preencher até o último mês. Todo mês vai estar amortizando 4.166. Qual é o próximo passo? Aqui não são comandos, né? Aqui é ficar repetindo fórmulas. Tá? Vou fazer uma vez a amortização, que está aqui. Agora é só ficar calculando uma vez o juro, a prestação e o saldo. Vou fazer as duas linhas também, que nem eu fiz no exercício anterior. Tá? Quanto é que vai ser o meu juro? O juro é meu saldo devedor vezes o meu I. Meu saldo devedor é de 50 mil. O meu I é de quanto? 2%. Então, pego lá a calculadora, 50 mil, enter, 2% dá R$1.000. Qual é o meu juro? O juro é igual ao saldo devedor vezes a porcentagem. O juro é igual a 50 mil vezes o I, que é de R$1.000. Qual é a próxima coisa a calcular? A prestação. A prestação é meu juro mais a amortização. Aqui o juro de 1.000 mais a amortização de 466, dá para fazer de cabeça, eu tenho aqui 5.166,67, é o valor da minha prestação. E o saldo devedor? O saldo devedor é meu saldo anterior menos a amortização. Meu saldo anterior é 50, menos a minha amortização, 4.100. Na calculadora, dá para fazer no Excel, mas como a gente está usando a calculadora, vamos fixar bastante ela. 50 mil, enter. 466,67. Opa, errei. 50 mil, enter. 466,67 menos, dá 45.833. 45.833,33. E assim sucessivamente, tá? Vocês vão calculando o juro, vão calculando a prestação e saldo devedor, e assim a gente consegue montar a tabela inteira. Tá? Aí vocês vão ter a tabela inteira igual aqui está, ó.
até zerar o sistema saque, né? Até zerar o último registro, tá? É um pouco mais trabalhoso fazer cálculos de juros, é mais complexo fazer esses cálculos de amortização, mais trabalhoso, demora um pouquinho mais. Quando a gente vai fazer o cálculo pelo Price, HP ajuda bastante, mas quando a gente vai fazer o cálculo pelo método saque, HP acaba mais funcionando como uma calculadora normal, não tem nenhum tipo de comando que a gente pode utilizar para facilitar o cálculo, tá? Se for necessário, voltem, vejam, revejam quantas vezes for necessário, vejam o vídeo inteiro ou só essa parte do saque se for necessário. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Não esqueçam, esse é o nosso terceiro vídeo, a gente está fechando a terceira unidade. Não esqueçam de entrar no AVA de vocês, lá tem uma série de vídeos demonstrando como se corrige, como se realiza o cálculo de juros simples. Tem várias correções de exercícios de juros simples, de juros compostos. Entrem lá, exercitem, e se ainda assim tiver dúvida, entre em contato, tá? Muito obrigado.